Na fronteira entre a Áustria e a República Tcheca, escondido por montanhas cobertas de pinheiros e por uma floresta antiga que não aparecia em mapas turísticos, existia uma pequena cidade chamada Dortmund. Pouco mais de 600 habitantes viviam ali. A maioria jamais saía dali. E quase ninguém de fora permanecia por muito tempo. Os moradores diziam que o inverno era longo, mas quem passava alguns dias em Dorothy percebia algo estranho. Não importava a estação do ano, sempre havia névoa. Ela surgia antes do amanhecer, escondia as ruas durante o dia e quando a noite caía, parecia ganhar vida própria. Não era raro que pessoas desaparecessem por alguns minutos dentro dela, voltando completamente desorientadas, incapazes de explicar onde estiveram. As autoridades atribuíam aquilo ao clima. Os moradores nunca discutiram o assunto. Preferiam fingir que era normal. Elias Morgan tinha 36 anos quando recebeu uma ligação inesperada. Sr. Morgan? Sim. Encontramos uma carta destinada ao senhor na casa de sua mãe. Acredito que o senhor deveria vir até Dormit. Seu coração parou por um instante. Sua mãe havia morrido havia 2 semanas. Um infarto. Pelo menos era o que dizia o laudo. Ele não visitava Dormit havia 20 anos. Jurara nunca mais voltar. Ainda assim, na manhã seguinte estava dirigindo por uma estrada estreita cercada por florestas intermináveis. Quanto mais se aproximava da cidade, mais a paisagem parecia envelhecer. As árvores eram tortas, os postes de energia estavam enferrujados. Nenhum pássaro cantava. Quando a placa enferrujada indicava bem-vindo a Dorothy apareceu, o rádio do carro desligou sozinho. Depois o GPS. Depois o celular perdeu completamente o sinal. Elias respirou fundo. Coincidência? Era sempre assim. Precisava existir uma explicação lógica. Sempre. Ao atravessar a praça principal, percebeu que quase todas as pessoas observavam, sem sorrir, sem curiosidade, apenas olhando, como se estivessem esperando seu retorno. A pousada continuava igual à de sua infância. Uma construção de pedra escura administrada por Greta Hoffmann, agora uma senhora de cabelos completamente brancos. Ela demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Você voltou? Não era uma pergunta, era uma contestação. Sim, resolver algumas coisas. Greta sussurrou. Todos dizem isso. Ela entregou a chave do quarto. Antes que Elias subisse, a mulher segurou seu braço. Feche as cortinas antes do pôr do sol. Ele sorriu. Ainda existem suas superstições? Ela não respondeu, apenas soltou seu braço. O quarto era pequeno. A janela dava para a antiga igreja da cidade. Elias deixou a mala no chão. Sobre a cama havia um envelope amarelado. Seu nome estava escrito na caligrafia da mãe. As mãos começaram a tremer. Abriu lentamente. Dentro havia uma folha. Se você está lendo isso, significa que eu morri antes de conseguir contar a verdade. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. Você nunca teve pesadelos. Você teve lembranças. O restante da carta estava rasgado, como se alguém tivesse arrancado justamente a parte mais importante. Na parte inferior havia somente uma frase: nunca entre na igreja quando ouvir os sinos tocarem 3 vezes. Naquele instante, o sino tocou. Uma vez. Elias olhou pela janela. A praça estava completamente vazia. 2 vezes. Nenhum morador permanecia do lado de fora. As ruas ficavam desertas em poucos segundos. 3 vezes. A névoa começou a surgir entre as casas. Não vinha das montanhas, nem do rio. Ela parecia nascer do próprio chão, silenciosamente engolindo tudo. Greta entrou no quarto sem bater. Seu rosto estava completamente pálido. Afaste-se da janela. O quê? Agora! Pela primeira vez desde que chegara, Elias ouviu medo verdadeiro na voz daquela mulher. Instintivamente deu um passo para trás. Foi então que viu. Uma pessoa caminhava pela praça. Devagar. Vestia um longo casaco preto completamente encharcado. A cabeça permanecia baixa. Os pés descalços deixavam marcas escuras sobre a neve. Greta fechou as cortinas violentamente. Não olhe. Quem era aquilo?
Ela respira com dificuldade. Faz 20 anos que ninguém pergunta isso. Quem era? Greta demorou vários segundos para responder. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Não era uma pessoa. Aquela noite, Elias quase não conseguiu dormir. Por volta das 2 da manhã, acordou com um som distante. Alguém caminhava pelo corredor da pousada. Passos lentos, regulares, como se procurasse um quarto específico. Os passos pararam exatamente diante de sua porta. Silêncio. Depois, 3 batidas. Elias permaneceu imóvel. Ninguém chamou seu nome. Ninguém falou nada. 5 minutos depois se passaram. Os passos recomeçaram, afastando-se lentamente. Quando já estavam distante, outro som surgiu. Um choro. Era de uma criança, muito baixo, vindo do lado de fora da janela. Apesar do aviso de Greta, sua curiosidade falou mais alto. Caminhou lentamente, segurou a cortina, abriu apenas uma fresta. Lá fora, uma menina estava parada na neve. Usava um vestido branco antigo. Os cabelos escondiam completamente seu rosto. Ela permanecia imóvel, até que levantou lentamente a cabeça. Não havia olhos, nem nariz, nem boca, apenas pele, lisa, como a superfície de um boneco de porcelana. Mesmo sem possuir boca, Elias ouviu claramente uma voz. Ela vinha de dentro da própria cabeça. Você voltou porque ele ainda se lembra de você. Antes que pudesse reagir, a menina desapareceu. Não correu, não caminhou. Apenas deixou de existir. Mas o reflexo da janela mostrou algo que não estava lá de fora. Estava atrás dele. Uma figura alta e escura, com 2 chifres retorcidos surgindo da cabeça, e os olhos vermelhos brilhando na escuridão do quarto. Quando Elias se virou, não havia ninguém. Apenas o cheiro de enxofre impregnando o ar. E pela primeira vez em 20 anos, ele voltou a se lembrar da noite em que seu pai desapareceu dentro da igreja de Dormit. Mas ainda não conseguia recordar o que viu lá dentro. Seu cérebro parecia ter enterrado aquela memória. Talvez para protegê-lo, ou talvez porque algumas lembranças nunca deveriam voltar.